Senhor, irmãos. A paz, querido. Estamos aqui com os pastores, pastor Fábio e pastora Monique, que estão no Ministério Santificar. Nós estamos muito felizes de tê-los no nosso meio, nesse ministério. E hoje eles que vão estar respondendo nossas perguntinhas, irmãos. Tem um monte de coisa para perguntar mais, eu sei que não vai dar tempo. Uma informação que já temos, que vocês falam pra caramba. Tivemos uma experiência no domingo. Perdão, querido. Perdão. Sim. Mas uma pergunta que a maioria fez como vocês se conheceram? Foi numa igreja? Foi na rua? Vocês já eram crentes, não é? Mas o pastor Fábio conta. A gente conheceu na escola. Eu prometi que eu vou falar pouco, né? Então eu só vou dar uma breve introdução e aí a pastora Monique continua. Mas assim, foi na escola. Eu tinha 17 para 18 anos, ou já tinha 18 anos. 17 para 18. E aí uma vez eu cheguei no pátio da escola e vi uma menina com cabelo cor de abóbora. Ela assim, tentou pintar o cabelo de vermelho, mas deu errado. Mas assim, ficou uma abóbora fluorescente. E quando eu olhei aquilo, eu falei, vai dar samba. É porque eu sou novinha, né? Na nossa pretinho, época não existia o vermelho, né? Essas cores que existem aí, eram acaju. Aí eu achava que se descolorisse e colocasse o acaju ia ficar intenso. Realmente ficou, mas ficou um intenso alaranjado. Ficou uma cor de cenoura. Não tinha como Mas eu acho que Deus usou isso para chamar a minha atenção. Foi uma estratégia divina. Distraído, eu tenho que chamar a atenção. E foi assim que foi o nosso primeiro contato. Foi assim, visual, e eu olhei... Mas você sentiu o quê? Que cabelo é aquele? Não, eu olhei assim, eu falei, olha, eu pretinho, ela branquinha, ruiva, ela me enganou, porque eu achei que ela fosse ruiva. Eu gostava de uma ruiva. Traduziu. Eu olhei, eu acho que vai dar pé. E eu fui falar com ela, ela me esnopou, assim, me esnopar. Eu falei, difícil, gostei. E aí era a época de festa junina na escola. E eu nunca fui de dançar, eu não sei dançar. Mas aí eu vi que ela estava participando do grupo da festa junina. E aí eu me inscrevi também. E para minha surpresa, eu fui o noivo e ela foi a noiva da quadrilha. Sem querer. A gente promoveu a festa por causa da formatura, né? A gente tinha que fazer toda a venda de tudo para que a gente pudesse arrecadar dinheiro para se formar. A gente marcou um novo encontro no aniversário de uma amiga nossa, que foi onde a gente começou efetivamente a namorar. E eu fui lá falar com ele, assim que eu cheguei ele estava bebendo, mas essa eu não parte vi. É vergonhosa, irmão, essa parte. Eu não vi ele bebendo, eu fiquei sabendo depois. E aí eu cheguei lá na festa, falei com ele e entrei logo pro banheiro, porque eu estava muito ansiosa. E eu sempre orei, assim, porque depois de um tempo, assim, a gente fazia parte do grupo de moças lá da Igreja Batista. E eu sempre orava pedindo a Deus um esposo. Sempre orava pedindo a Deus um esposo. E eu não era de namoradeira. Então, eu falei assim, eu entrei no banheiro e pedi um sinal. Eu tinha, adolescente, eu tinha essa mania de pedir sinal a Deus. E eu fui pedir a Deus um sinal. Eu falei assim, Senhor, se ele for cristão, é porque é ele. Eu vou namorar com ele. Se ele não for cristão... a gente acaba aqui e nem precisa nem continuar nada. E eu cheguei perto dele, aí saí do banheiro, fiz a oração, saí do banheiro e falei assim, oi, tudo bem? Aí a gente se beijou, né, deu um beijinho, aí eu falei, qual é a sua religião? E eu tava com febre na época, e eu me lembro que eu tava tomando uma cerveja gelada para tentar ficar melhor, ver se aquela febre passava. E quando ela me perguntou, né, qual era a minha religião, eu falei, não, eu sou cristão. Eu sou evangélico. Aí meu coração, né? Aí a gente ficou junto. Eu falei, qual é a sua igreja? Aí ele falou, minha igreja fica ali em Bangu, no Largo de Bangu. Essa parte também é vergonhosa, porque não era minha igreja, eu não era cristão. Ele tava desviado. Mas eu usei de estratégia. Eu usou o cabelo, é verdade. O senhor usou o cabelo, E aí ele falou, não, minha igreja é ali. Eu cheguei em casa, eu falei, mãe, eu conheci um rapaz na escola. E a igreja dele é lá em Bangu, lá onde agora é o Marisca Ribeiro, no Hospital da Mulher. E o rapaz é cristão, assim, eu vou lá na igreja dele, eu chamei essa minha amiga da minha sala, ela foi, aí eu falei pra minha mãe, eu vou também, aí minha mãe falou com a minha avó, e aí quando tava todo mundo saindo, aí foi eu, minha avó, minha amiga, minha mãe,
E meu irmão tava chegando da escola e falou, eu vou também. Então, assim, foi todo mundo. Ele estudava domingo. Não, foi domingo. Não, foi domingo. Ele estudava na Faetec, aqui de Marechal. Sim. E ele tinha aula domingo. Ele estava chegando, ele estava com roupa da escola. Né? E aí ele viu, né, todo mundo saindo e foi também. E eu marquei o encontro lá porque era uma igreja que eu tinha ido com os amigos, sabe, né, que queriam me ajudar, que queriam me converter e tal, me dar um apoio. Eu tinha ido lá. E era uma igreja muito boa, era da comunidade evangélica. E aí, só que eu, como sempre, tenho assim, um problema com atraso. Tinha, né? Hoje eu tô bem melhor. E eu marquei com ela às 7h30, né, no horário do culto, e cheguei 8 e pouquinho. Quando eu cheguei, eu procurei ela, né, no meio da igreja e sentei do lado. Tinha assim um lugar do lado dela, eu sentei do lado. E ela falou comigo, oi, tudo bem? Aí eu, meio assim, apavorado, né, quando ela fazer alguma pergunta da igreja, que eu não ia saber responder quem era o pastor, não ia saber responder nada. E eu tava meio assim, tenso, aí ela falou pra mim assim, olha só, eu trouxe um pessoal para te conhecer. E fez assim para trás. Quando eu virei para trás, eu vi a mãe, a vozinha com uma carinha assim tão linda. O irmão, a amiga dela eu conhecia. Mas... E aí quando eu virei para frente, assim, eu falei, meu Deus, que garota maluca. Nosso segundo encontro. A segunda vez que a gente está se vendo. Ela trouxe a avó e a mãe para me conhecer, o irmão. Ela é doida. Não, essa menina, meu Deus, ela confundiu tudo. E eu, sinceramente, eu não sei nem do que o pastor falou naquela noite, que eu só ficava com a cena da vozinha dela me olhando. E eu também... família toda no teu gogô. Mas mal eu sabia que isso também era um livramento de Deus para ela. Porque eu, na época, era músico. E estava tendo um show do Belo no Cassino Bambu. Então eu já tinha arquitetado tudo. Tinha um amigo meu que trabalhava na produção do show, ele tinha me dado 2 ingressos. Então, o meu plano original qual era? Era levar ela para a igreja e da igreja levar ela para o cassino, né? Para a gente curtir o show do Belo junto. E foi um grande livramento. Como é que eu ia levar todo mundo para o show do Belo se eu só tinha 2 ingressos? Como é que eu ia falar para a mãe dela e a avó? Então, assim, resumindo a história, 9 horas da noite eu estava assim, no meu portão parado, com 2 ingressos no bolso. Minha mãe foi e falou assim, quais são as suas intenções? Aí você falou, eu gosto da sua filha. Essa parte aí ela falou, você é um homem temente a Deus. Eu tomei um enquadro na porta da igreja. Acabou o culto. Eu não sei nem o que aconteceu no culto. Quando eu cheguei na... Não sei, não lembro. Eu fiquei muito apavorado. Quando eu cheguei na porta assim, da igreja, a minha sogra hoje, ela me enquadrou. Ela olhou pra mim assim, fixamente assim. Eu quero te fazer uma pergunta. Com autoridade. Você é um homem de Deus? Eu falei, sou? Naquele tom ela ia responder qualquer coisa. Aí ela perguntou quais são as suas intenções com a minha filha. Eu falei, as melhores. Tudo bem. Entra aqui no carro que eu vou te deixar em casa. Onde é que você mora? Eu falei, eu moro ali pela Viraclara. Entra aí que eu vou te levar. E aí, 9 horas da noite, tava eu olhando assim, encostado no poste, pensando, meu Deus, que loucura essa noite, o que aconteceu? Foi pra casa? Não, eu fiquei no portão assim, com 2 ingressos no bolso, sem entender nada. Meu Deus. E daí em diante a gente começou a namorar. Tinha tudo pra dar errado, né? Parece uma história fantasiosa, maluca, mas graças a Deus. É só assim mesmo. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí você... Até hoje. Se converteu assim. Não, aí eu falei, agora eu vou ter que me converter, né? De verdade, porque como é que eu vou fingir? Essa igreja eu não posso voltar, porque não é minha. Você nunca tinha ido à igreja? Não, então, eu tinha tido assim, uma infância na Assembleia, mas eu era só um frequentador. E com 15 anos, a minha cabeça virou, assim, adolescência, né? Adolescência é uma fase difícil. E eu parei de frequentar a igreja e fui morar com os amigos, é uma longa história. E aí eu saí de Realengo, fui morar com os amigos até que eu conheci ela. E ela foi o que me trouxe de volta pra cá, entendeu? Jesus. E me tirou daquela vida que eu não estava indo por um caminho muito bom. Mas enganada, né? Assim, por estratégia do Senhor, eu fui enganada. Porque eu estava achando, né, que eu estava namorando um cristão, né? Eu costumo dizer que, assim,
Claro que antes eu não tinha esse tipo de entendimento, mas hoje eu vejo que antes de todas as coisas, antes até do Senhor me dar o nosso ministério, né, dar pra gente o nosso ministério, Ele me deu uma esposa, me deu uma âncora, sabe, para que eu não ficasse, né, navegando nesse mar, né, a deriva. Sim, Ele me deu assim um porto seguro, um esteio. Foi Eu bom, vejo né? isso, foi ótimo. O jeito de você chegar a O Jesus, jeito né? de chegar. E eu não estava pensando em namorar, pelo contrário, eu estava na bagunça. Deus falou quem disse. Deus falou quem disse. Não é? E graças a Deus. É a pastora, mas que se converteu. Então, me converti assim. Minha mãe, ela era do candomblé, né? Ela ia muito com minha tia. E aí teve um momento assim, era minha madrinha, né? E aí teve um momento que ela começou a ir levar a gente para a igreja, porque ela começou a ver que lá não tinha Deus. Uhum. E foi quando ela se converteu e levava a gente pequenininho para a igreja. Levou a gente para a igreja um tempo, a gente ia, mas eu encontrei Jesus de verdade, foi numa IBF. Uma amiga minha com 11 anos me chamou para a IBF da igreja dela. E até na igreja ali na Limite, Jardim das Oliveiras. E lá eu experimentei, assim, da graça de Deus, e eu nunca mais me desviei. Foi uma bênção mesmo, assim, pra você ver como as crianças entendem o reino de Deus, né? Então, assim, pra mim foi, assim, maravilhoso. Eu lembro que quando eu entendi, eu ficava às vezes em dúvida, né? Eu me batizei, pedia muito meu pai para me batizar. Meu pai era muito criança. Aí quando eu fiz 12 anos, ele deixou me batizar. E aí eu lembro que eu entendi, eu fui perguntar ao pastor, como é que eu sei que eu sou salva? Como é que eu sei que eu sou salva? E aí ele foi me deu aquele versículo que diz que quando eu confessasse com a minha boca e cresce com o meu coração e que Jesus Cristo era meu Salvador, eu estava lá. Eu estava no céu. E eu lembro que naquela noite eu fiquei tão feliz que eu não conseguia dormir. Porque eu estava muito feliz que eu ia pro céu. Então, assim, eu era criança e aquilo encheu meu coração de uma maneira que eu queria sair falando para todo mundo do amor de Deus. Essa foi a minha experiência. A experiência com Jesus foi assim. Teve alguma experiência, pastor? Assim, com Jesus? Eu tive essa da Rodela, foi uma experiência forte. A minha primeira. E aí quando. Foi uma coisa sobrenatural. Né? Ninguém leva a avó pra encontrar. O próprio Deus, né? Não era nem namorado aí, no próprio Deus. Eu vejo isso como uma ação sobrenatural. Não tem explicação. Deus falou, vai ser ele para o amor. Eu, tirando essa primeira forte experiência, foi quando eu fui na igreja dela. Eu não gostava muito das pessoas da igreja dela, do ambiente da igreja dela, mas lá eu tive um encontro com Deus, assim, eu tive um encontro com Jesus. E engraçado que eu não lembro da palavra que foi dita, mas eu lembro da sensação de ser invadido assim, de uma paz, sabe, de uma alegria, uma coisa diferente, assim. E a partir daquele momento eu falei, não, eu acho que esse é o caminho e é aqui que eu vou ficar. E aí depois a gente decidiu ir para uma igreja, né, para uma outra igreja, a gente saiu de lá, dessa igreja batista, e fomos para uma outra. E lá a gente serviu bastante lá a comunidade. E lá a gente aprendeu muito. A gente passou nossa juventude, a gente noivou, casou, teve filho. Nosso ministério começou lá, né? Começou na Igreja Batista. Benção, glória a Deus. E o Ministério Santificado? Como vocês chegaram aí? Também é uma... Então, pode falar, que eu falo muito. Eu vou... Foi através da Maíra, né? Porque assim, nossos filhos estudam juntos desde os 2 anos de idade, né? E a gente se conheceu porque nós éramos mães angustiadas na porta da escola. Foi ali no Castelinho da Piraquara e a gente se encontrou, E desde então a gente se encontrava com muita frequência, né? Sim, verdade. Né? A amizade, ela nasceu antes, né, do nosso relacionamento, né, com a igreja, assim. E que bom, né? Porque fica tudo mais forte, né? Fica tudo mais verdadeiro. E aí depois eu conheci o Vitor e a gente começou a trocar ideia sobre música, né? Que ele é músico também, então a gente já se identificou daí.
E a amizade Eu continua. acredito que a primeira vez que a gente esteve foi quando eles convidaram a gente para pregar no Congresso da Família aqui. Isso. Foi? Eu lembro, a primeira vez pelos vistos nesse dia. Sim. Foi uma A gente benção. tem até a foto. Foi o dia inteiro, a gente tem a foto. Foi o dia inteiro, verdade. Foi muita benção esse E como vocês agora, assim, o que fez vocês falarem assim, vou ficar no Ministério Santificar? Então, foi uma ordem expressa do próprio Deus. Assim. Fizeram oração, Deus deu sinal. Porque a nossa história, ela começa na Igreja Batista, mas depois a gente passa pelo metodismo. E lá no metodismo a gente também desenvolveu um trabalho ministerial grande, aprendemos muito lá. E chegou uma hora que o próprio Deus falou assim, olha, saiam daí. O Senhor ele não permitiu que a gente fosse ordenado ao ministério pastoral lá, uma coisa que eu nem entendi na época. Aliás, ninguém lá entendeu. Os meus colegas pastores metodistas também não entenderam. Mas só que uma coisa que eu aprendi com a Monique, que obedecer é o melhor caminho. Mesmo sem nenhum entendimento, ela me ensinou isso. Porque eu sou cabeça dura, mas ela me ensinou isso. E eu falei, então Senhor, tudo bem, nós vamos obedecer, mas que o Senhor nos aponte um caminho. E a gente ficou nesse muito tempo. Uns 2 anos. Uns 2 anos esperando o Senhor dar uma direção pra gente. A gente não queria manipular o processo. Enquanto isso, o Senhor ele nos deu. Deus, né? O Senhor nos deu o curso, né? O Casales, que é o curso de casais, ministrando muita coisa no nosso coração, até que... A gente auxiliava outras igrejas de amigos nossos, a gente estava sempre ali no trabalho, né? Na obra. Aprendendo. A gente estava na obra, mas a gente não estava assim, efetivamente numa igreja só. Em um lugar. Esperando Deus responder. E até que um dia o Senhor falou ele falou comigo, toda vez que ele fala comigo eu peço... Porque o Vitor sempre chamava, vamos lá. E aí ele falou, aí teve um dia que eu falei assim, Fábio, vamos hoje em que lugar? Aí ele falou assim, eu queria ir lá no Ministério Santificar. Aí eu falei assim, eu queria ir na Metodista, porque tinha uma apresentação lá no teatro, né? E ele falou, então tá bom, vê aí, você me fala, ele saiu por alguma coisa. E eu sei que naquele momento eu falei assim, meu Deus, mas ele quer ir lá, então eu vou ter que ir lá também. Eu não sei, por algum momento, se for o Senhor, né? Foi o Senhor, porque em algum momento eu falei assim, porque não, eu preciso... ter desistido já, porque ela queria ir em outro. Tudo bem, eu preciso apoiar isso. Aí foi uma coisa do Espírito Santo mesmo. Né? E aí quando ele falou pra mim, quando ele voltou, aí eu falei pra ele, não, nós vamos. Nós vamos lá na igreja do Guto. E ele falou assim, mas você não queria mais ir? Porque ele cede sempre, né? Toda vez assim, a gente tem 2 lugares, ele sempre... não, vamos lá. E botei todo mundo pra tomar banho, vamos. E aí a gente veio, a gente teve receber uma palavra e tudo. E aí Deus falou comigo. Foi quando Deus falou comigo na hora do culto, eles estão precisando de vocês aqui e vocês precisam deles. E aí eu me fiz de doida. E voltei. Aí eu falei, coisa na minha cabeça. E fui embora pra casa e tudo. E eles. Mas a gente voltou na terça. A gente veio domingo e voltamos na terça. Aí o Vitor falou assim, vamos, vem terça, não sei o que, não. Porque ele ajudou no louvor, né? Vem me ajudar. Vem me ajudar. E o Fábio, vou voltar na terça. Aí ele voltou na terça. Eu não sei se foi terça e domingo ou se foi domingo e terça. Não, foi domingo primeiro. Terça e domingo. Foram 3 dias. Aí nesse segundo domingo, a gente veio, nessa segunda terça a gente veio tudo. Aí ficou tudo normal. Aí Deus falou com a gente, mas falou assim, no nosso coração, né? Foi uma palavra abençoada, eu lembro. Foi uma palavra sobre Elias. A ordem do Senhor para ele sair da caverna. Foi. Lembra disso? Lembro. Eu não esqueci de nada. Lembro, é verdade. E aí foi uma palavra fortíssima, a pastora me levou lá na frente, foi uma palavra assim muito forte.
Eu e a esposa do pregador, né? Meu pastor essa palavra. E a gente foi lá na frente e tudo, aí assim que acabou a pastora convidou ele para pregar no próximo culto, né? No culto próximo. Sim, outra terça-feira. Não foi, eu acho que foi 2 terça-feiras e tudo. Só que aí acabou trocando o dia. Era um dia, mas aí naquele dia não era mais. Tinha outro, aí botou ele nesse dia. Mas a gente naquele dia não foi enganado. Foi o dia que a gente também veio. Então quando a gente veio, o Senhor deu a ordem de novo. Vocês precisam, para que a gente fosse para lá, né? Que a gente viesse para o Ministério Santificar, caminhando junto com vocês. E aí eu cheguei em casa e falei com ele, olha, o Senhor falou, e foi mais de uma vez. Eu já sabia, só que eu sempre espero uma confirmação, né? Eu já sabia, o Senhor tinha falado no meu coração e eu falei, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu quero obedecer. E estamos aqui. Amém. Estamos de pé. Estamos de pé. E o que vocês acharam da recepção do povo, dos irmãos? Foi ótimo, assim, um carinho incrível. Logo assim, quando a gente chegou aqui, aconteceu tanta coisa assim, na nossa vida, né? O falecimento do pai dela, da avó dela, e tanta coisa acontecendo. E a gente viu assim um cuidado, sabe? Né? Um carinho. Não só da liderança, mas a preocupação, né, dos membros, né, com a gente. Isso aí foi impactante. Eu falei, sei lá que a gente tem que ficar. Foi importante, né? Foi importante. O dia da nossa recepção é muito importante também a gente foi cuidar, carinho, mas né? ser cuidado também é importante. E isso também nos impactou. O dia da nossa recepção, né? A nossa recepção, E tudo que aconteceu depois, né? A ratificação do nosso chamado pastoral, isso foi fantástico, assim, uma coisa que eu não estava esperando. E quando a pastora, ela falou com a gente, né? E foi a pastora Sandra, né, comentou primeiro, depois a pastora Fátima já chegou, já dando, né, o ultimato, falando assim, olha, então, nós vamos, né, consagrar vocês e é esse ano ainda. Essa frase ficou na minha cabeça, assim, é esse ano. E aí eu entendi o propósito. Por que o Senhor tinha dado a ordem pra gente vir, né, caminhar com vocês, e eu achei fantástico, assim, Senhor, é para isso também. Então, amém. Era um mistério seu com Deus. Sim, porque era um mistério meu com Deus, era um pedido meu com Deus. Porque no metodismo existe uma consagração pastoral, mas não era do jeito que eu gostaria que fosse. Eu gostaria, assim, eu creio na imposição dos mãos, eu creio na unção com óleo, eu creio nisso. Eu queria que fosse assim, e foi exatamente assim que Deus fez. Até nisso, né, o Senhor, ele contemplou o desejo. Ele contemplou o desejo do meu coração. Assim, eu acho que a gente vai para a igreja, a gente vê um monte de coisa, né? Quantas vezes vocês foram no culto, lógico, observaram uma coisa, observaram outra, né? Porque a gente é humano, né? Mas tem uma coisa assim, eu gostei disso aqui. Que chamou mais atenção no ministério. Se identificaram. Então, assim, tipo assim, eu gostei muito porque lá tem a escolinha, eu gosto muito porque lá tem isso. Sim. Entendeu? Não, eu não sei você, mas todas as vezes que eu vim aqui, o louvor era maravilhoso. Mas até assim, não tinha quase ninguém cantando, não tinha ninguém tocando, mas parecia que o louvor dos próprios membros, assim, preenchia o espaço. Lembra que a gente falava assim, mas o louvor é muito sincero, né? Da adoração. A adoração, assim, o momento de adoração era muito... fluía, esse momento de adoração é um negócio muito fluente, assim. E eu falava assim, gente, mas assim, mesmo não tem ninguém que toque, não tem ninguém que... tanta gente que cante, mas assim, a igreja, ela cantava junto. Então, assim, era muito preenchido, né? A gente sentia a presença do Senhor mesmo. Como assim, né? Eu vim de um processo de meio que de litígio, né, com Deus, assim, de rebeldia. A minha maior preocupação, né, depois que eu decidi viver para Ele e decidi também viver, né, o ministério, né, proposto para Ele, né, por Ele, aliás, eu estava só preocupado em obedecer no limite da ordem, sabe, cirurgicamente. Então, assim, eu estava muito assim, seguro e tranquilo da vontade de Deus para mim,
entendendo que era o melhor. Então eu não fiz esse trabalho de análise, assim, eu não fiquei procurando alguma coisa para me, sabe, para me identificar. Eu já estava certo que aqui era o meu lugar mas e isso aqui era uma eu coisa estar. que chamava a minha atenção, assim, desde sempre, né? Não foi desde quando sempre, Deus dá ordem, pode estar tudo, se nada tivesse bom, se tudo tivesse bom, Deus falou, e não, com sim. ele. Sim. Exatamente, então eu estava com isso na cabeça, assim, eu não posso mais errar, sabe? Esse é o meu sentimento, eu não vou ter uma segunda chance, então eu tenho que fazer tudo certo. Deus falou, né? Exatamente. E diante disso, qual a expectativa, assim, o que vocês acham que Deus vai fazer? Qual é essa expectativa de vocês? Olha, são coisas inefáveis, assim, como Paulo ele usava essa palavra para tentar explicar, porque ele não tinha nem vocabulário para tentar explicar toda a grandeza da revelação, sabe? E eu estou me sentindo assim. Eu não tenho vocabulário para expressar o que Deus tem para nós. Quando eu digo nós, porque é para a igreja, é para o ministério santificar. Eu creio nisso. E eu não sei o que vai acontecer. Eu também não estou muito preocupado com isso. Eu não sou de me preocupar, sabe, com o modo ou com a forma. Eu só quero estar para ser participante. Isso, né? Essa é a minha preocupação. Eu quero participar. Eu quero ser convidado para a festa. Então, assim, mas eu creio, mas eu creio que o Senhor ele tem coisas surpreendentes mesmo, assim, além da nossa capacidade, além até da nossa capacidade de entender o que eu creio que o Senhor tem para nós, é o que o Senhor tem para nós. Eu creio. Essa expectativa. Sim. Eu vai fazer alguma coisa, porque né, Deus gosta de... nós tivemos aqui um ano que a festa dos jovens da igreja era Deus de quem, meu Deus, que mudava, Deus de... Lembra, pastor? De nome de Deus, de estratégia, não. Jeová diria. Caramba, não, era Deus que mudava a expectativa, né? Que a gente fica esperando uma coisa e Deus faz mais ainda. Sim, ele superabunda, né? Eu esqueci o nome do tema, foi também... Ele faz além. Eu creio também, desde agora eu fico, Senhor, vai acontecer alguma coisa, E Deus, né, trabalha assim também, né? Pessoas que creem e ficam esperando, né? Deus é fiel, né? Exatamente. A glória de Deus. Vocês têm alguma... Vocês têm 2 filhos, né? Lindos, maravilhosos. Pedro e Theo. Benção. E vocês têm alguma preocupação com o futuro espiritual? O que vai acontecer com as crianças daqui para frente? Porque a gente sabe como é que tá as coisas, né? Eu tenho, ele não. Né? Explica. Eu tenho. Eu sempre fico assim, porque eu quero que os nossos filhos precisam ver Deus na gente, né? Eu quero ficar tranquila para que quando tudo que foi ensinado, né? Eu falo pra gente ensinar eles o caminho que deve andar, né? Para quando eles crescerem, eles venham a se desviar. Então, tudo que a gente ensina, a gente acredita que vai ficar no coraçãozinho deles e no momento eles vão socorrer aquilo. Mas nossos filhos são pessoas diferentes de nós e eles têm as escolhas. A gente não pode, assim, eu não sei se bom seria ou não seria, né? Porque a gente não tem essa certeza. Bom seria se eles fizessem tudo que a gente quisesse. Não, o não seria tão bom assim. Mas a gente pede que o Senhor, né, a palavra não volta vazia, que o Senhor continue trabalhando no coração deles, porque eu sou mais angustiadinha, né? Eu falo, ai meu Deus, e agora a adolescência do Pedro, né? E eles são bem questionadores, porque eles questionam, porque eles querem saber de tudo, eles ouvem uma palavra, uma pregação, chegam em casa, eles querem saber o que significa, entendeu? O Pedro chega em casa e quer discutir aquilo, ele quer entender, e eles têm esse tipo de questionamento. Então, assim, pra gente, isso é bom, né? Porque eles não engolem tudo, né? Não saem bom, porque eles querem saber de tudo, mas ao mesmo tempo uma criança que questiona muito, né? A gente fica, eu acho perigoso. Ele já é mais tranquilo nessa questão e Então, eu sou tranquilo pelo seguinte, o Pedro, desde sempre, o Theo, ele é um pouquinho novo, ele não se manifestou dessa forma. Mas o Pedro, só para vocês terem uma ideia, ele
aprendeu a ler com 3 anos, a ler e a escrever. E ele sempre foi um garoto precoce. Isso sempre me preocupou um pouco nele, porque uma coisa é você ter um entendimento sobre a vida com a base que o Evangelho de Jesus te dá. Porque mesmo que se ele se deparar com a bagaça da vida, com algum tipo de percurso, o Evangelho ele vai te sustentar, ele vai ser a sua base, ele vai ser o seu esteio. E o meu maior medo é que ele se confrontasse com esse lado da vida sem ter nenhuma base. Por isso que desde sempre, desde cedo, eu me preocupei bastante com ele. Tanto que a gente tinha conversas filosóficas demais para a idade dele. Até que um dia, ele com 10 anos, ele virou para mim e falou: pai, eu descobri o sentido da vida. Eu olhei para ele e eu me assustei. Falei: meu filho, se você aos 10 anos descobriu o sentido da vida, então eu acho que Deus já pode te levar. Pode já passar uma carruagem de fogo aqui, como foi com Elias, e você ser trasladado. Porque aos 10 anos. E aí ele parou e falou para mim. Eu falei: tá, mas o que você acha que é o sentido da vida? Ele: então, pai, eu concluí que só vale a pena viver se a gente viver para o outro. Se a gente amar o outro como a gente se ama. Que a gente doe a vida para o outro em amor. Quando ele falou aquilo, eu me senti tranquilo, porque eu percebi que a semente do Evangelho está no coração dele. Então, mesmo que ele tome decisões equivocadas, sigam caminhos que ele não deveria seguir, eu tenho certeza que essa base do Evangelho vai sempre puxar ele para essa realidade espiritual. E uma coisa que eu falo sempre para ele: meu filho, eu não te amo mais do que Deus. Eu não tenho essa capacidade. E é por isso que eu entrego você, o seu irmão, na mão dele. E o nosso trabalho é sempre esse, é um trabalho missionário mesmo, até porque o nosso ministério começa dentro da nossa casa. Então, ele é muito preocupado, assim, porque ele tem amigos que têm pais separados, sim, amigos que querem se suicidar, amigos homossexuais. Então ele sempre chega em casa com a questão e fala: pai, o que a gente pode fazer? Pai, o que eu vou fazer isso? E eu oriento ele, só para vocês terem uma ideia. Tem uma amiguinha na sala dele que está sofrendo um processo de abuso sexual, sabe? É uma coisa muito triste. E ele veio falar comigo. E ontem ele veio conversar comigo que a intervenção dele já está dando já um resultado, porque ele levou essa questão para o diretor da escola, que entrou em contato com a mãe, com a família, exatamente. E ele dá sempre uma palavra, sabe? Ele é muito assim, preocupado em ter uma palavra, sabe? Então, assim, eu fico sinceramente tranquilo, sabe? Que eu sei que o Espírito do Evangelho está plantado nele, e a gente, claro, em casa com a nossa vida, que a nossa maior pregação é a nossa vida, né? O testemunho. Então, é o nosso trabalho, assim. Maravilha. Vocês são uma ideia, né? O trabalho de vocês, casais? Casales, né? Casales, é o nome do curso. Né? Casales. Como é que surgiu? Então, eu gosto desse nome. Então, nós começamos desde que nós casamos, né? Nós fomos convidados a tem que ir lá atrás, né? Tem que ir lá atrás. Nós fomos convidados a dar curso para noivos, a gente começou a cuidar dos jovens na nossa igreja, e aí a gente começou, era um projeto do Casados para Sempre, que é o One, curso, 2 em 1, né? Curso para noivos, que fazia parte... Noivos e namorados. Noivos e namorados. Eu fazia parte do Casados para Sempre, que é uma rede, né? Do MMI. E a gente começou, nos tornamos líderes, né? Fizemos o curso, nos tornamos líderes e começamos a dar esse curso lá na nossa igreja. E depois passamos para casados e desde sempre. E a gente começou a ministrar para a igreja, e depois que mudamos para metodista continuamos dando curso, né? E a gente começou a ver que ali já estava um pouco limitado, né? Porque o Casados para Sempre é baseado na experiência
deles, né? Do Jaime, da Judite. Que é um casal americano. Que é um casal americano. E eles começaram. E ele se limitou àquela. Já tem muito tempo. Porque ele foi escrito no final dos anos 80, então muita coisa no mundo já mudou. Os temas, as temáticas, os problemas, muita coisa mudou. Muita coisa apareceu. Exatamente. Em todo esse tempo da gente cuidando de casais, a gente começou a ver que outras experiências surgiam e a gente não tinha respaldo na apostila, né, naquela apostila, para a gente ajudar as outras famílias. Não chegava tanto. E aí a gente começou a orar e o Senhor começou a dar, né? E também, assim, baseado, né, no tempo que a gente passou lá aconselhando casais. Então, foram 10 anos de experiência aconselhando casais e ouvindo as coisas mais escabrosas que você pode imaginar. Então, assim, baseado nisso também que a gente escreveu, né, o curso, claro que uma inspiração total do Espírito Santo. Às vezes a gente lê, né? Fazer um curso, você que tirou essa ideia. Fazer um curso de 12, 13 lições. A gente não tem mérito nenhum nisso, nenhum. Eles faziam um curso de 12, 13 lições, né? E chegavam no final e nada daquela crise que eles estavam vivendo tinha ali. Então acabavam que muitos casais se separaram, né? Depois de fazer um curso. Claro que o curso, na verdade, é uma ferramenta, você tem que usar no momento certo. Não é assim, fiz o curso, você é casado para sempre. Não é. Mas assim, que a gente precisa abordar assuntos mais ácidos, assuntos mais atuais, a gente precisa. E aí que começou o Casales, que significa, porque assim, né, Casales é casal em latim, porque tem um significado, né, que casal em latim significa pertencente a uma casa. E é esse sentimento de pertencimento, né, que a gente vê no Gênesis, exatamente, que a gente vê no Gênesis, né, tanto que quando o nosso irmão Adão, ele vê Eva, né, pela primeira vez, ele fala, essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. É um sentimento de pertencimento, entendeu? E aí é sobre isso, né? É baseado nisso que o curso se desenvolve. E tem sido uma bênção. Uma bênção. Vocês agora começaram aqui no Ministério santificar esse trabalho. Sim. E qual a expectativa de vocês? A expectativa é o melhor possível. Os irmãos têm gostado demais, assim, eles ficam sempre ansiosos para chegar a segunda. E a gente também, a gente fica sempre na expectativa. A gente esperando até casar para poder fazer parte. Olha aí! Senhor, em nome de Jesus, libera, Senhor, libera os varões e as varoas que estão... Para surgir novas turmas, pastora. Próximas turmas, aí... Inscrição. Já vamos abrir a inscrição. Eu creio que assim, o primeiro que vocês vieram fazer estão com os irmãos aqui da igreja, né? Sim. Com certeza, o próximo vai ter irmãos que não são crentes, melhor ainda, né? Sim, melhor ainda. Com certeza. A gente já deu um curso, né, para um casal de ateus. E foi fantástico que na última aula, o marido ele pediu para orar. Eita. Ele pediu para fazer uma oração. Que bênção. E ele ali, ele rasgou o coração. Já foi vitória, e foi uma vai orar para quem vitória. se não queria ninguém. Ele chegou, eu sou ateu, isso é um problema? Eu falei, nenhum. Vamos lá, cara. Ele está aqui para falar de Jesus, não está falando de religião. Então, vamos lá. É Jesus, cara. E aí, eu me lembro que no último dia de curso, ele pediu para orar. Que bênção. Eu confesso que eu até me surpreendi, olhando para ele assim, será que ele está brincando? Não. Ele deu a mão, a gente deu a mão, ele fechou o olho e orou. E foi um chororô. E Deus, ele sempre nos surpreende. A cada turma formada é uma surpresa, né? No último curso que a gente deu, teve pedido de casamento. E agora tem 3 bebês. Olha só, a gente deu fruto, o curso, né? Fruto do trabalho. Então foi assim, Deus ele sempre nos surpreende. Né? Isso aí, o trabalho de vocês aí. A expectativa é grande deles também, porque a gente está na 5ª lição, são 10, né? A gente está na 5ª e eles já querem... a gente pode fazer o curso de novo? A gente vai ter a parte 2. Casais parte 2. Parte 2 avançado. Casais avançado, né? A gente tem que marcar sempre, o encontro. Eu falei, não, vamos
conversar, né, com a pastora. Devagar, pra gente poder pensar em algo, pra gente estar sempre junto, né? Também sempre agora ministrando. Eles também já sabendo algumas coisas, vão ajudar outros, né? Exato. O objetivo é esse, né? Não, esse é o mas com eles que objetivo. conhecem Jesus. Que eles sejam, assim, né, replicantes dessas informações, verdade. Porque a Bíblia fala de 30, 60 e 100 por 1, né? É verdade. Os frutos, né? De dar frutos, né? Eles também venham Verdade. alcançar também essa bênção, né? Eles sejam luzeiro, né? Na verdade, a marca, né, do curso é uma bússola. Então, que eles sejam capazes de nortear as outras pessoas, os outros casais, as outras famílias, Imagina né? a que eles vão alcançar, né? Outras pessoas. Com certeza. Melhor coisa que existe, né? Verdade. Muito bom. Agora, a gente está muito feliz que vocês estão aqui. Eu estou muito feliz por conseguir. Nós estávamos no retiro, né? Não deu pra gente. A gente deu uma atrasadinha na entrevista. Mas da nossa antiga igreja. Daquela que a gente começou. Nós desse trabalho que a gente começou lá. Vocês são amados, né? Fiquei muito feliz. Glória a Deus. A gente vai já te despedindo. Já? Passou muito rápido. Quer mais? Não é, gente? Caramba, mais de 10 perguntas. Olha, eu tô me sentindo muito oprimido. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem para a igreja, para os irmãos. Né? Um de cada vez. Um de cada vez. Eu posso começar Pode então? ser? Pode. Então, a mensagem que eu tenho, né, para os irmãos é que a gente permaneça, que a gente se mantenha firme com todas as nossas expectativas em Deus, no Senhor. Sabe? Que a gente não se esmoreça, que a gente não olhe para as circunstâncias, mas que a gente realmente possa permanecer. Assim como a igreja de Jerusalém permaneceu, assim como os apóstolos após, né, a subida de Jesus permaneceu juntos em Jerusalém, no partir do pão, na comunhão, que a gente permaneça, porque vai chegar um novo tempo para nós. Amém. Vai chegar um tempo glorioso, de um descortinar de toda a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para nós. Então vamos só permanecer, que a gente não atrapalhe o processo e o agir de Deus em nós. Amém. Essa é a minha mensagem, é o meu pedido. É o nosso desejo, né? O meu desejo é que a gente se mantenha no propósito, né? Que a gente busque o propósito de Deus pra gente, para que a gente comove melhor dessa terra, né? Eu acho que às vezes a gente olha para a direita e para a esquerda, né? Foi o que ele falou, a gente acaba se perdendo. Então, que a gente, além de permanecer, a gente permaneça buscando o propósito de Deus pra gente, a gente poder alcançar o que Deus tem de melhor pra gente. Glória a Deus. Que vai acontecer. É fato. É fato. Se não for na minha geração, vai ser dos nossos filhos, mas vai acontecer. Eu creio. Um avivamento, né? Muito esperando. Amém. Por isso, né? Na nossa igreja vai ser primeiro. Irmãos, a gente está terminando aqui, né? Está acabando. Poxa vida. Tem mais um monte de perguntas, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo, né? Vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Nós também. Bastante. E que vocês compartilhem, gente. Toque o sininho. Santificar TV. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Passa para outras pessoas. Passa para os seus amigos, né? Os pastores também podem compartilhar com amigos de vocês. Né? Que a gente possa agora vem aí, irmãos, o debate. Esse debate é uma mesa, gosto. Meu esse Deus. Debate. Olha, eu vou participar desse debate, porque Meu Deus. eu não vou ter nem como falar. Imagina, Eu prometo que vou ficar quieto. Difícil. Se as pastoras deixarem vocês falarem. Imagina os três. Não, vai ser bom pra gente aprender. Eu falei que vou botar o sininho. Plim! Vai ser bom pra gente aprender. Vai ser a réplica. Então vamos levar um hino pra gente, um refrão de um hino pra gente terminar. Refrão. Gente, beijo, obrigada. Deus abençoe vocês grandemente. Vamos pro louvor. Que música que vem à sua mente assim? Grande. Não, então, veio uma.
É o que você mais gosta de cantar. Que eu, não, sim, né? Mas uma música antiga que a gente assim cantava muito na Igreja Batista, eu cantava sem nenhum entendimento. E hoje eu gosto de cantar essa música. Porque, não, é porque antes era da boca pra fora, agora faz sentido. É diferente quando a gente canta músicas, né, que a gente está vivendo o momento. E aí assim, né, quando a senhora falou da música, essa música veio aquela... irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. Conhece o nome? Não, pode o seu chamado, cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar, ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se há na fraqueza do meu ser que manifesta o teu poder, eis-me aqui, preciso de ti, dependo de ti. Glória a Deus. Beijos aqui. Beijo, gente. Fique com Deus. Um abraço. Beijo, queridos. Fiquem Valeu. na paz, fiquem firmes. Amém. Amém. Glória a Deus.